Educando seu bolso, com o economista Frederico Torres. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast. Hoje a gente vai falar sobre investimentos, um assunto que vocês adoram. Investimentos em renda fixa estão bombando aí, né, depois que as taxas de juros subiram novamente, né, para patamares que a gente sempre teve acostumado no Brasil. Renda fixa voltou a ter aquele estrelato que sempre teve. Vamos comparar fixa com variável, vamos falar sobre os diferentes instrumentos ou formas de se investir em renda fixa. E para isso a gente trouxe aqui hoje o Alexandre Freitas, que é CEO da Oliveira Trust. A Oliveira Trust é uma empresa referência no mercado. Estou falando isso aqui não é porque estou na frente dele, mas é de experiência, né, de acompanhar o sistema financeiro já há bastante tempo. Mas, infelizmente, é uma empresa que pouca gente conhece. Então, acho que a gente vai matar dois coelhos com uma cajadada só aqui hoje. Vamos falar sobre investimentos e vamos apresentar para vocês a Oliveira também, que está por trás de muita coisa que você que está ouvindo aí pode ter sem saber. Não é isso, Alexandre? É isso aí. Primeiro, obrigado, Frederico, pela oportunidade, poder acessar aqui e falar com você. Realmente, obrigado pela oportunidade. Estamos bastante satisfeitos aqui de estar podendo bater esse papo. E é verdade, assim, falar um pouquinho da Oliveira Trust, eu acho que a gente teve um desempenho nesses últimos 30 anos, estamos falando de uma empresa com 31 anos, um pouco mais de 3 décadas de atuação, sempre mais nos bastidores, né? Mas a gente tem hoje aqui na nossa base mais de 1 milhão de cotistas, de investidores que têm relacionamento com a gente, então, e como você falou, muitos nem sabem disso, então vai ser legal aqui conversar um pouquinho sobre isso. Legal, Alexandre, vamos lá. Então, quem é que hoje tem um relacionamento com a Oliveira Trust? Especifica aí para nós alguns tipos de investidores hoje que, quer sabendo ou sem saber, passam pelas engrenagens da Oliveira. A Oliveira Trust é uma prestadora de serviços para o mercado. A gente geralmente é contratado pelos bancos, pelos distribuidores, mas o nosso serviço é voltado para o investidor. Então, na verdade, são fundos de investimento ou pessoas jurídicas, grandes investidores, e em alguns outros, o investidor de pessoa física, o varejo, que é chamado. Então, para o varejo, a gente atua muito nas debêntures pulverizadas, nos fundos de investimento imobiliário, nos CRIs, que são os certificados de recebíveis imobiliários, e nos CRAs, que são os certificados de recebíveis do agronegócio. Então, para esse último lote que a gente falou aqui, de CRA, que é o CRA, né, que é o Certificado de Recebível do Agronegócio, o CRI, e o fundo imobiliário, a gente tem mais de 1 milhão de CPFs aqui na nossa base. Então, todo ano, periodicamente, a gente interage com esse pessoal, né? Legal. Então, me corrija, por favor, mas se uma pessoa investe numa plataforma de investimentos, essas estão cada vez mais difundidas no mercado hoje, né? Podemos citar nome aqui, XP, BTG, Genial, Orame, mesmo os grandes bancos aí estão com plataformas abertas. Quem faz um investimento, por exemplo, num CRI, num CRA, numa debênture, num fundo de investimento, LCI, LCA, acho que não, né? Mas essa pessoa provavelmente vai ter passado vamos dizer assim, pelas engrenagens da Oliveira, pelo o que a gente chama no mercado de validação, o que está por trás ali, né? De ponto de vista de segurança. Eu quero chegar na questão de segurança, que é um tema tão importante, né, para a gente hoje em dia. Nesses títulos, como você mencionou, quando o investidor vai no seu banco de relacionamento, por exemplo, vai num banco de varejo, numa Caixa Econômica, no Itaú, no Banco do Brasil, no Bradesco, no Santander, e opta pela compra de um ativo, um CRI ou uma debênture, por exemplo, ele está simplesmente de olho naquela rentabilidade proposta, ou foi apresentado para ele um investimento que, em alguns casos, depois a gente pode até falar um pouquinho disso, Frederico, da isenção de impostos para o investidor pessoa física, mas ele não paga imposto de renda sobre aquele rendimento oferido. Mas quando ele compra esse ativo, ele precisa ser representado. Por quê? São centenas de milhares, às vezes, de investidores comprando aquele mesmo título igualzinho, só que frações dele. E quem vai representar esse grupo de investidores? É o agente fiduciário. Tá aí a Oliveira Trust. Então, quem vai ficar lá no emissor, cobrando dele
um desempenho, a entrega de relatório, o pagamento pontual dos juros, dos rendimentos, é o agente fiduciário. Então está aí o papel da Oliveira Trust, que é representar essa massa de investidores, que muitos aqui dos seus ouvintes aqui, exatamente junto ao devedor, que é o emissor, o garantidor daquela debênture, daquele CRI. Então esse é Legal, um só para papel aí, né? qualificar. Não, beleza, só para qualificar, então, o emissor, sei lá, um Pão de Açúcar da vida, uma Vale do Rio Doce da vida, quer dizer, a empresa que está, né, através daquele título, recebendo os recursos que você, que é cliente e ouvinte, está investindo naquela debênture, né? Você falou outros termos, eu acho que seria legal, assim, cobrando as obrigações. Pode elaborar um pouco mais sobre isso, por favor? Claro, com certeza. Vou te dar um exemplo aqui. Por exemplo, a Vale vai fazer uma emissão de debêntures e está prometendo para os investidores, como rendimento, pagar, por exemplo, o CDI mais 2% ao ano. Tá? Quem vai calcular esses juros, esse rendimento de CDI mais 2% ao ano, é a própria Vale. E ela que vai informar. Mas será que o valor que ela está prometendo pagar, informando que vai pagar, está correto? É o agente fiduciário que confere e bate o valor. Então, quem zela, quem cuida pela estrutura do crédito ao longo do tempo, até que ele seja integralmente pago, é o agente fiduciário. Excelente você ter falado isso, Alexandre, porque o que eu vejo, assim, me corrija, por favor, se eu estiver errado, né? As pessoas entram na plataforma hoje, investem em CRIs, CRAs, debêntures ou fundos de investimento, às vezes até, como se fosse um título público federal, como se fosse a poupança ou o rendimento automático da conta dele, aquele 90% do DI, 100% do DI, ou até alguns mais aí com as promoções mais recentes, mas sem ter ideia de que, às vezes, para conseguir esse algo a mais aí que você está falando, né, esse IPCA mais 6 ao invés de 5, ou esse CDI mais 1,5 ao invés do CDI só, né, existe ali uma estrutura por trás da qual vocês fazem parte. Aí eu queria voltar a insistir nesse ponto, né, com a visão de risco. Me culpe, por favor, sou mineiro, sou desconfiado, aquele cara que está sempre de pé atrás, né? Mas do que de pior, né, pode acontecer. Alguém, porventura, está nos escutando e que nunca tinha pensado nisso. Pô, já investi num CRA, num CRI, mas nunca tinha pensado nisso que o pessoal está falando aí. Por exemplo, a gente já teve aqui, que eu me lembro, reclamações aqui no Educando, de pessoas que receberam, até um risco, vamos dizer assim, não tão ruim, mesmo assim, o cara recebeu antecipado sem querer. O pagamento antecipado, né, atravessou a estrutura do CRI, né, e caiu na conta do cara. Falou, que dinheiro é esse? Não, isso aí é um pagamento antecipado do título que você comprou. Falei, não, mas eu fiz um investimento para 5 anos, agora em 2 anos o negócio cai na minha conta. Não, mas está lá no contrato, na estrutura, né, que pagamentos antecipados seriam repassados, você já sabia, se tivesse lido o contrato, teria sabido que isso faz parte da característica da operação. Imagino que tenha diversas outras situações, se você puder citar algumas para nós, eu acho que é legal para fazer as pessoas pensarem em coisas que talvez elas nunca tenham pensado. Não, acho excelente, muito, muito bem-vindo ao assunto. Quando a gente fala de uma debênture, por exemplo, vou separar um pouquinho a debênture do CRI, porque aí tem uma variação de risco bem relevante com relação a isso que você falou, por exemplo. A debênture é um título de renda fixa, mas é uma dívida, é um mútuo. A empresa, por exemplo, a Vale, a Petrobras, quem está emitindo, está falando assim, ó, eu vou pagar para você, investidor, em tanto tempo, em tantas parcelas e com esses juros, o dinheiro que você está me emprestando. Então é muito simples, é um empréstimo com um prazo pré-definido. O que vai afetar você receber ou não é a capacidade de crédito daquele devedor. Então, quando você compra uma debênture da Petrobras, o risco de você não receber provavelmente vai ser só o risco da Petrobras quebrar ou não. Então, quanto maior a empresa, mais sadia, obviamente menor seu risco. O outro risco vinculado a isso é quando você tem um risco, quer dizer, quando você tem um risco menor, o pior, do emissor, você tem outras garantias. Então, ele pode não conseguir pagar. Então, vamos supor que seja uma empresa de risco pior, ela não conseguiu ter dinheiro para pagar, mas eu tenho uma garantia boa. Então, eu tenho um fiador que, ó, é maravilhoso. E a empresa não pagou, eu vou lá no fiador e falo, olha, cara, a empresa não pagou,
me dá o dinheiro aqui, ele vai dar o dinheiro e eu honro. Então, se você não estiver comprando um papel de uma empresa excelente, de risco muito baixo, é muito bom olhar qual é o garantidor, quais são as garantias que estão sendo apresentadas. Isso é um ponto. O outro é lembrando que debênture é um título de longo prazo. E se é de longo prazo, tem flutuações das taxas de juros. Então, quanto vale essa debênture que eu comprei hoje? Depende de quanto o mercado vai estar pagando por ela, que é a marcação a mercado. Então, em momentos, por exemplo, atuais, onde você tem um juro mais alto do que os últimos 2 anos, está quase no pico, a tendência agora até subir mais um pouquinho, né? O mercado está apostando nisso pelo menos. Se o juro entrar em declínio, quem comprar um título com essas taxas atuais, para o futuro, a tendência é que lá na frente ele consiga até vender o título no mercado secundário com ágio, quer dizer, por um valor maior do que ele comprou. Então ele ganha a taxa de juros do papel mais um ágio pela venda vantajosa num cenário de juros em queda. Isso eu estou falando da debênture. Esses basicamente são os riscos. Quando a gente olha o CRI, aí entra nesse ponto que você falou, Frederico, que é a questão da incerteza do fluxo. Quando é que eu vou receber? Outro dia eu vi aqui um CRI que o lastro era um contrato e que ia pagar em 10 anos. Então, todo mês ele pagava um valor que tinha um pouquinho do principal e os juros decorridos sobre aquele investimento. Então, ali não tinha erro. Eu sei que é quase uma debênture, como era o modelo anterior. Eu vou receber, ao longo daqueles 10 anos, aquele rendimento. Agora, se imagina que o lastro não seja esse único contrato. Sejam centenas de contratos de venda a prazo de imóveis. Então, vamos supor, a Cirela aqui lançou aqui no Rio de Janeiro, aqui na Barra da Tijuca, onde a gente está, 3 torres residenciais e vendeu para um monte de gente. Cada um fez em prazo diferente, com fluxo diferente de pagamento, deu mais sinal, menos sinal, botou intermediária, não botou. Esse é o fluxo do meu CRI. Então, esse fluxo ele é completamente variado e em função do que eu tenho de lastro. E aí acontece isso que você falou. Porque aí o José Alexandre lá, que comprou o imóvel, resolve, putz, ganhou na Mega Sena ali, tá com dinheiro, quer quitar o imóvel, foi lá e pagou antecipado. Putz, eu ia receber em 10 anos o fluxo dele, agora eu vou receber em 2 meses, porque o José Alexandre foi sortudo, ganhou na Mega Sena e antecipou o fluxo. Então, o que eu tenho que fazer como emissor do CRI, né, do certificado? Eu tenho que devolver para o meu investidor. Eu não tenho que ficar com o dinheiro aplicado, tem que devolver. E aí acontece isso que você deu de exemplo, Frederico. O investidor achou que ia ficar com o fluxo inteiro para 10 anos e começa a receber parcela antecipada, mas é porque o fluxo dele, o lastro, perdão, dele, estava vinculado a um fluxo de pessoas físicas que depende da saúde financeira de cada um. Pode acontecer antecipação? Pode. Pode acontecer atraso? Também pode. Excelente, excelente. Acho que cumpriu o propósito que eu queria, que era dar esse contexto aí, permitir a quem está ouvindo a diferenciação entre títulos de renda fixa de emissores privados versus emissores públicos, né? Quer dizer, nem todo título de renda fixa foi criado diferente. Eu acho que o Alexandre foi criado igual, perdão. O Alexandre deu boas dicas aí de como avaliar, né? Ele falou de classificação de risco do emissor, né? Acho que esse é um dos propósitos do nosso bate-papo aqui hoje. Eu falei com o Alexandre em off, aí, se ele puder também complementar a minha modesta opinião, eu vejo muitas pessoas comprando papéis e ativos sem saber exatamente o que estão fazendo, né? Sem conhecer exatamente o que são aqueles investimentos, tá? Então, acho que um dos propósitos da nossa conversa hoje era justamente esse, deixar claro que um título público federal é uma coisa, uma poupança é outra coisa, um CDB, né? E sem querer desmerecer nenhum deles, acho que tem, né, para todo gosto, e o Alexandre falou, as taxas tendem a compensar, né, eventuais acréscimos de riscos ou aumento de prazo de investimento, mas aquela velha história que a gente já está aqui, eu já estou velho de falar com vocês, é que tem que conhecer bem onde está entrando, não é isso, Alexandre? Exatamente, e você citou aí justamente o ponto, o benefício maior para o investidor quando ele se dá o trabalho aí, entre aspas, de olhar um pouquinho mais para o ativo de renda fixa privado, onde ele tem, se ele tem os riscos, ele tem
a possibilidade de oferir um rendimento maior. Então, hoje, o título público ele paga geralmente ali a Selic, no Tesouro Direto você consegue investir, e hoje uma base enorme de investidores de pessoa física já acessa o Tesouro Direto. Quando você entra no mundo de renda fixa, os mais comuns são o CDB, você vai ali, que aí o risco é do teu próprio banco. Agora os bancos também estão vendendo as LIGs, que também é risco do banco, mas tem lastro em carteira imobiliária. E tem o outro lado que ainda paga mais ainda, que são justamente os títulos das debêntures, os CRIs, os CRAs, só que é importante, né, no investimento desses ativos sempre olhar o prospecto. O prospecto da oferta, ele tem toda a descrição da operação, aí tem as garantias, vai gastar ali uns 10 minutinhos de leitura, mas vai ter muito mais embasamento para poder fazer um investimento seguro, Frederico. Legal. Espero que ler o prospecto não seja igual ler a bula do remédio, que quase ninguém... É duro, né? Mas a gente tem que estar sempre dando o mesmo conselho. Legal. Cara, aproveita que você começou a falar um pouco de contexto, né? O tempo está adiantando aqui. Fala um pouco desse contexto do mercado, quem está procurando investimento, alguma dica de investimento, momento das taxas, até que ponto vocês estão enxergando aí realmente que continua valendo a pena ainda ir atrás desse extra, né, que os títulos privados oferecem. Acho que lá atrás era muito mais barbada isso, né? Há um ano e meio atrás, quando a Selic estava no seu piso, estava todo mundo querendo saber do extra, né? A Selic a 2, né? CDI mais 1,5, ou vocês sempre buscavam, ou um pré mesmo, muita gente comprou a 6,5, 7, achando que estava fazendo um negoção, né? Só que agora está difícil de convencer o pessoal a sair do Tesouro Direto. O que você acha? Exatamente, quer dizer, a gente, na minha opinião aqui, estou falando um pouquinho agora, quem está falando é o José Alexandre Freitas, estou falando mais na minha opinião de investidor até. Quando a gente caminha ali para analisa o passado e aquela Selic de 2,5, 2,75 ao ano, aquela taxa era irreal. Eu acho muito difícil a gente retornar para aqueles patamares. Quando você fala de uma taxa de juros razoáveis, estou falando de mercado, do título público, deve ficar entre 6 e 12, que é o que o mercado meio que vem buscando aí, porque gera, eu falo que é a taxa ótima, porque ela é boa tanto para o tomador como boa para o investidor. Numa taxa de 2 e poucos por cento, como estava, para o tomador estava ótimo. Quem estava querendo, a empresa querendo captar, pagando 2% ao ano, poxa, tá lindo, me dá mais aqui. Só que para o investidor fala, peraí, eu vou botar dinheiro, comprar esse ativo de crédito privado, que tem algum risco, e vou receber só 2%. Não, é muito pouco. Eu vou para a renda variável. E aí aconteceu o que a gente viu, para cada 20 bilhões que entravam no mercado, 16 a 18 bi iam para renda variável e só 2 a 4 iam para renda fixa. Hoje o mercado é justamente o inverso. Para cada 20 bi que entram, 16 a 18 bi vão para renda fixa. Vão para debênture, para o CRI, para o CDB, para o título público, e só 2 a 4 bi vão para renda variável. Quando a curva inverte, que é o que o mercado já começa no horizonte lá a ver, começa a falar, opa, peraí, a taxa vai cair. Eu vou comprar um título de 3, 4, 5 anos. Se o juro está embicando numa queda relevante, eu vou para a renda variável, aproveitar que está baratinho lá, para poder garantir um ganho maior. Então, a gente está nesse dilema. Quer dizer, eu ainda aposto bastante hoje na renda fixa. Eu acho que tem que surfar um pouquinho essa onda. Tem títulos muito bons, pagando ótimas taxas. A taxa de juros não deve cair muito rápido. Então, dá para a gente aproveitar aí um pouquinho. Minha sugestão realmente, minha indicação de investimento continua sendo a renda fixa. O Tesouro Direto, sim, para quem quer ficar muito, não quer no risco, quer ficar no título do governo. E para quem quer um pouquinho mais de risco e mais taxa, ir na debênture, no CRI e no CRA, que vai ter um sucesso com certeza, numa rentabilidade muito boa para os próximos meses. Você vê alguma diferença em como as plataformas, os seus clientes, corretoras, bancos, etc., trabalham esses produtos? Digo, do ponto de vista de comunicação, né, para os clientes deles. Você consegue falar um pouco sobre isso? Me interessa muito de como
os intermediários, né, ou seja, os agentes financeiros fazem chegar até a ponta, até o cliente final, que infelizmente ainda não tem a informação que precisa, essa comunicação. Uma coisa a gente fala, vai lá, lê o prospecto, igual a gente estava brincando aqui, né, que é meio que tipo parecido com a bula, que nem todo mundo lê, ou procura o site da CVM, mas outra coisa é você realmente tentar mastigar, pegar na mão. Você consegue fazer alguma avaliação disso? Não, Alexandre. Sim. Na verdade, para o investidor, pessoa física, que está no varejo, você acaba acessando a plataforma, como você falou. Então, entra numa plataforma de um desses bancos, os mais, com mais volume de negociação, e o que você acaba vendo são fundos. São fundos de investimento, e dentro desses fundos é que estão esses títulos que a gente falou. Então, às vezes, o investidor não consegue acessar direto uma debênture, não é muito comum. Geralmente, você acessa um fundo, compra a cota de um fundo que busca ativos como essa debênture, um CRI, um CRA, e vai te dar uma rentabilidade maior. Qual é a vantagem? Você está com risco pulverizado, porque não tem o fundo que você investiu, não comprou uma debênture, comprou 20, 30, 50 debêntures de emissores diferentes. Então, se um não pagar, acaba não compensando um pouco o risco dentro dos outros, a pulverização do risco. Agora, alguns bancos, e eu pelo menos tenho recebido bastante aqui, aquela mala direta, aquele e-mailzinho que chega ofertando, olha aqui, compre direto, oferta de CRI, de CRA, de debênture, é uma excelente oportunidade de entrar, só que tem que olhar a rentabilidade, tá? As comissões de distribuição também, para saber se no final das contas está valendo a pena você comprar direto esse título ou você ir na plataforma e comprar um fundo que investe nesses títulos. Você consegue ganhar uma rentabilidade alta, com baixo risco, porque são empresas geralmente de AAA, né, de risco, que é a melhor escala, e num prazo não tão longo. Então, é uma boa opção. E eu tenho visto também então, ofertas de CRI e de CRA, bancos distribuidores. Tá, é como se fosse um debêntures direto. É isso, é isso, Em é alusão isso. ao Tesouro Direto. Ou seja, É isso aí. se eu entendi direito, são os bancos que coordenam essa emissão, né? Toda vez que uma empresa vai captar dinheiro, ela procura um banco para que ele prepare aquilo, não só os documentos ou a precificação, né? Colocar preço, atribuir taxa que vai ser pago, negociar isso, como também oferecer para o seu público. Aí o que eu acho que o Alexandre está falando é que muitas vezes se oferece a base de clientes daqueles bancos que atuaram na estruturação e na emissão do título, né, que não necessariamente são os bancos de varejo com os quais eu e você nos relacionamos, né, podem ser ou não, muitas vezes há bancos de investimentos que não têm uma rede de agências, gerentes ou sequer uma base de clientes pulverizada, eles oferecem nesse que eu chamei aqui de debêntures direto, CRA e CRI direto. Eu acho que o que o Alexandre falou é que tem taxa por esse meio de distribuição, por esse canal, que pode ser diferente de uma taxa que vai aparecer através de um outro canal de vendas, uma plataforma, como a gente citou aqui, né, algumas, XP, sei lá, e outras aí, ou mesmo até pode ter uma condição de rentabilidade diferente num fundo que, por sua vez, né, capta o teu dinheiro quando você investe numa cota de fundo de investimento e que, do outro lado, ele vai lá e compra as mesmas debêntures que o Alexandre falou. Mais ou menos isso aí, né, Alexandre? Exatamente isso. E quando você compra via plataforma, ou seja, você entrou numa plataforma de uma XP, um BTG, uma Orama, e investiu num fundo que só compra debênture, esse gestor do fundo, ele tem boas condições de negociar e você compra numa taxa muito boa, e com baixas comissões de distribuição, às vezes nenhuma. Quando você vai para a compra direta, quando o seu banco está te ofertando ali via e-mail, geralmente tem uma comissão que você está pagando para aquele banco que está te vendendo. Daí afeta também a sua rentabilidade. Mas qual a vantagem? Se você estiver comprando, por exemplo, um CRI, que é um certificado de recebível imobiliário, que é isento para a pessoa física, melhor você comprar direto. Vai no banco e compra, porque você vai ter isenção do imposto. E o teu banco não vai te tributar e não vai recolher o imposto sobre o teu rendimento. Já no fundo, aí vai depender, porque o fundo é isento, mas dependendo do que você tiver na carteira, debêntures, outros ativos que não são isentos, você vai ser tributado no rendimento do seu fundo. Cara, você tocou num ponto aí que é super demandado aqui para a gente, que são os investimentos com isenção de
de imposto de renda. Acho que o povo adora. Você falar essa palavra, isento de imposto de renda, só começa a considerar qualquer coisa. Alguma outra dica, alguma outra consideração a fazer aí em relação a esses tipos de investimentos, o que as pessoas devem considerar ao avaliarem esse tipo de investimentos, ao compará-los com mesmo outros investimentos que possuem, né, ou sobre os quais incide o imposto de renda? Alguma palavra de sabedoria aí da Oliveira Trust para os nossos ouvintes? O que eu sempre faço aqui, estou falando que eu oriento até as pessoas que nossos clientes e quem nos procura, e até uso como mantra aqui para os meus investimentos pessoais, é fazer a conta na dedução do imposto. Então, às vezes você fala, poxa, a rentabilidade é ótima, aqui está isento, está isento. Quando você olha, ele está te pagando 98%, 100% do CDI naquele ativo. Só que tem uma debênture que você vai pagar imposto, mas que está pagando 140% do CDI. Então, na tributação, mesmo você comprando aquele ativo que é tributado, você vai ter uma rentabilidade final maior. Então, faça a conta, exercite esse cálculo, é bacana fazer, não é complicado, joga ali uns 15%, joga 15%, 20% só para ilustrar, porque depende do prazo, né? Mas o padrão para o longo prazo é 15% de imposto, mas use aí um percentual para fazer o comparativo e não deixe de investir em renda fixa, não, que é o melhor caminho para as melhores rentabilidades. Legal. Aproveito para fazer meu jabá aqui, já que o Alexandre levantou a bola. No simulador de investimentos do Canto do Seu Bolso, a gente faz duas dessas coisas que ele falou. Primeiro, a gente compara plataformas diferentes para o mesmo emissor, né? Você vai ver lá, por exemplo, um CDB do Banco Master, tanto na XP quanto na Orama, e vai ver que a rentabilidade final é diferente por causa dessas comissões aí que o intermediário morde, como o Alexandre falou. E a segunda coisa que a gente faz também, e é gratuito, está à disposição de qualquer pessoa que quiser entrar lá, é justamente esse cálculo da equivalência de um título que tem imposto de renda para um que não tem imposto de renda. Essa comparação aí que o Alexandre acabou de citar. Que bom. Alexandre, o tempo está apertando aqui, cara. Eu quero te fazer minha última pergunta. Não quer dizer que você tem que responder correndo, mas eu queria que você falasse um pouco para a gente, cara, sobre tokenização. É um assunto não só da moda, né, mas que eu acho que tem muito futuro, né? Eu acho que a gente vai evoluir muito em transformar ativos físicos em certificados digitais, e eu acho que isso vai passar muito aí por você. Você consegue ainda dar uma explicação para o cidadão comum do que é isso, de como é que você enxerga esse fenômeno acontecendo e como é que você acha que isso impacta a vida das pessoas? Não, é um tema fascinante, a gente gosta muito e eu vou tentar ser breve aqui na explicação e o mais objetivo possível aqui em termos de entendimento para quem está do outro lado aí ouvindo. A tokenização, ela ainda está embrionária, quer dizer, está muito no início da vida, então há um risco muito maior do que os outros títulos que a gente estava falando aqui. Tá? Não acredite em promessas de rentabilidade dessas plataformas, token que paga 3% ao mês, 2% ao mês. Nossa, o que é isso? Né? Imagina que do outro lado tem que ter alguém se propondo a pagar essa taxa. Então, se alguém que está pagando uma taxa desse tipo, muito acima do mercado, é uma empresa que está com dificuldade financeira, provavelmente. Ou o ativo não é tão bom, aquele ativo que será utilizado para pagar o token. Então, fique atento, não existe almoço grátis. Então, isso diz respeito também à tokenização. Tá? Mas falando do que ela é no conceito, a tokenização, a gente entende como a terceira via do movimento agora do mercado de capitais. A primeira foram as debêntures, depois os fundos de investimento, e agora vieram as tokenizações. O que ela difere dos outros? Quem consegue emitir debênture hoje e captar no mercado, Frederico? Só empresa grande. Né? Quem consegue fazer operação de fundo de investimento e consegue captar no mercado? Só empresa grande ou média para grande. Agora, quem pode fazer o token? Qualquer empresa. Você atinge a pequena, a média empresa. Outro dia eu vi um token sendo captado de R$150 mil.
cara tokenizou um ativo de R$150 mil. A empresa não era uma empresa pequena, o lastro era bom, o devedor era ótimo, vou dar um exemplo aqui, não era, tá? Mas tipo uma Petrobras, e ele tinha R$150 mil para receber, queria receber antecipado. Cara, não sei nem que empresa é essa que está vendendo. Eu sei que o ativo que eu estou comprando é bom a beça, que é Petrobras, risco baixo. Aí vale a taxa baixa, vale comprar, e quem tinha o crédito e vendeu, ficou super feliz porque vendendo uma taxa barata, e ele não ia conseguir vender nunca aquilo no mercado, a não ser para o banco que ia cobrar dele um taxão se ele fosse na agência dele de operação. Então, a tokenização, a primeira grande vantagem está aí, que é acessar um público de empresas vendendo ativos que são empresas de pequeno e médio porte que não acessavam as outras duas vias. E tem o terceiro ponto, que a tokenização, o token você compra ele com ativos digitais. Então é aquele público, são aqueles 4 hoje milhões de CPFs da base no Brasil que investem em ativos digitais, em Bitcoin, em NFT, em tokens, em Ethereum, em qualquer tipo de moeda, de criptomoeda, nessas exchanges, nessas empresas corretoras de ativos digitais, e que é um público diferente. É aquele cara que quer comprar no sábado, no domingo, no feriado, às 3 da manhã, é o adolescente que está investindo ali, o gamer que gosta de investir em ativo dessa modalidade, e então o token ele atinge também um público diferente. Então, e plataformas de negociação 24/7. Pode operar em qualquer horário, sem fronteira, o cara na Coreia está vendendo, quem está comprando está na Austrália e nem sabe. Então, é um público diferente, com horários diferentes, com ativos diferentes. Então, é um momento ainda de formação de mercado, tá? Mas que a gente enxerga como uma expansão em progressão enorme, geométrica, do que a gente tem hoje no mercado de capitais brasileiro. Tá? Falei que era a última, mas então virou a penúltima, que a tua resposta me deu mais curiosidade aqui. Sem entrar nesses casos mais extremos, pegando esse primeiro exemplo que você deu aí de uma empresa menor que tinha um valor a receber de um cliente espetacular, como parecido à Petrobras, aqueles R$150 mil. Esse cara, no esquema antigo, no mundo antigo, ele teria que, para antecipar esse recurso, ele teria que passar por um outro trilho. Mas agora o que você está me dizendo é que ele consegue, a um custo mais baixo, tokenizar esse recebível, né? E captar em cima dessa garantia que ele tem, né, de que o cliente que vai pagar para ele é muito bom. Isso, de alguma forma, continua passando pela Oliveira, isso, de alguma forma, continua com o mesmo padrão de segurança e de controle que o mundo antigo tinha? A resposta, essa não pode demorar muito, porque realmente o tempo está estourado. Infelizmente ainda não tem a mesma estrutura de garantia que as outras, mas a Oliveira Trust tem oferecido todo esse nosso serviço, já de mais de 30 anos de mercado, no back-office aqui dessas operações, também nas tokenizações. Então, vem muita operação nova por aí, olhe, verifique se tem um logotipo ali da Oliveira Trust no token, porque se tiver, você sabe que tem alguém por trás acompanhando as obrigações e checando se aquele título está realmente com bastante segurança para o investidor. Olha aí, ó, fechou com chave de ouro e já plantou a semente de talvez, quem sabe, até um papo futuro nosso só sobre esse assunto, esclarecendo os pormenores aí com um pouco mais de tempo, sem essa urgência. Alexandre, muito obrigado, cara, um prazer ter você aqui e contar com a experiência, né, da Oliveira Trust no nosso podcast, realmente uma honra. Quero te agradecer mais uma vez e deixar para suas considerações finais aí, cara. Se alguma coisa que eu tinha que ter perguntado, não perguntei, algum recado, alguma dica que você queira deixar para o pessoal, fica à vontade. Não, primeiro é só agradecer a questão aí da oportunidade, quer dizer, o Educando Seu Bolso, acho que todo mundo aqui de mercado já assistiu, já acompanhou, já virou uma tradição aí no mercado, está sempre olhando aí, acompanhando você. Mas, e falar sobre um tema que a gente gosta muito, que é a renda fixa, que é a captação para o mercado e no olhar do investidor, que é quem é de fato o nosso cliente final, e botar aqui a Oliveira Trust à disposição, Federico. Seu tá sempre, né, você sabe, mas para todos os investidores querendo conhecer um pouquinho mais da gente e saber um pouco mais, é só entrar em contato conosco, que a gente vai ter o maior prazer de conversar com todo mundo. Maravilha, show de bola. Abraço, Alexandre, até a próxima. Um abraço. Tchau, tchau.